acreditar na historicidade do livro, não por qualquer problema crítico do texto, mas pelo perrengue que o cara passou, que foi demais. E eu quero compartilhar com você esse texto de Jó, e a gente vai ler para a gente poder ter uma visão geral do que aconteceu com Jó, do que se passou com esse personagem, se é que você ainda não o conhece. Se você não conhece, você vai conhecer o que esse homem passou, e se você já o conhece, a gente vai reler o livro de Jó, não o livro inteiro, mas a história de Jó, para que essa história possa falar ao nosso coração e nos identificarmos com ele, meu querido e minha querida, independente se estamos ou não passando por sofrimento. Porque essa é uma coisa que Jó nos ensina, a gente vai ler isso aqui, que não é necessariamente uma história de sofrimento, ou uma história sobre o sofrimento, é o sofrimento depurando a gente para responder uma grande pergunta, que obviamente eu não vou revelar para vocês agora. Vamos prestar atenção na leitura, Jó capítulo 1 e 2. Se você precisa de uma Bíblia, por favor, levanta a mão, a gente vai entregar para você uma Bíblia com o marcador aqui, de texto já aberto, no livro de Jó, que é o livro anterior aos Salmos. A gente vai ler nessa versão aqui, na Almeida século 21, e vamos ler esses dois capítulos, Jó 1 e 2. Como são capítulos grandes, para poder poupar um pouquinho a minha garganta, dar um pouquinho mais dinâmica, pedi, Gabriel, você pode ler o capítulo 1? Gabriel, pode ler? Isadora, você pode ler o capítulo 2? Você está na versão mesma que a gente? Quem está com a versão aí? Carol, você lê para a gente o capítulo 2. Gabriel vai ler o 1, Carol vai ler o capítulo 2. Ok? Jó 1 e 2. Campos da casa, que caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu escapei.
Então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se no chão, adorou e orou. Eu saí nu do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem culpou a Deus por coisa alguma. Outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, Satanás também veio com eles para igualmente se apresentar perante o Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: "De onde vens?" Satanás respondeu ao Senhor: "Rodear a terra e passear por ela." O Senhor disse a Satanás: "Observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda se mantém íntegro, embora tu me houvesse suscitado contra ele, para destruí-lo sem motivo." Então Satanás respondeu ao Senhor: "Pele por pele. Tudo quanto o homem tem, ele dará por sua vida. Estende a mão agora e toque-me nos ossos e na carne, e ele blasfemará contra ti na tua face." Então o Senhor disse a Satanás: "Ele está sob teu poder. Somente lhe poupa a vida." Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com feridas malignas, da sola dos pés até o alto da cabeça. Sentando-se em cinzas, Jó pegou um caco para se raspar. Então sua mulher lhe disse: "Tu ainda te mantens íntegro? Amaldiçoa a Deus e morre." Mas ele lhe disse: "Tu falas como uma louca. Por acaso receberemos de Deus apenas o bem e não também a desgraça?" Em tudo isso Jó não pecou com os lábios. E 3 amigos de Jó, ouvindo falar da desgraça que lhe havia acontecido, vieram, cada um no seu lugar, pois haviam combinado de lhe prestar solidariedade e consolar. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita. Eles o viram de longe, mas não o reconheceram. Então choraram bem alto, e cada um rasgou o seu manto e jogou terra para o ar sobre a cabeça. E ficaram sentados com ele no chão 7 dias e 7 noites. E nenhum deles lhe dizia nada, pois viram que sua dor era muito grande. Graças a Deus pela sua palavra. E a gente fez questão de ler esses 2 primeiros capítulos, que eles mostram que história é essa, que novela foi essa, que trama foi essa. Quando eu digo novela, não falando da historicidade, mas é porque é da maneira como é contada. Não é um sermão expositivo, versículo por versículo, mas para a gente entender o que de fato aconteceu com Jó nessa vida. Um homem que, como é que a Bíblia o descreve, a gente até falou isso semana passada, era um homem íntegro, reto, e que era temente a Deus e se desviava do mal. Quando a Bíblia fala a respeito do relacionamento deles, não era aquela coisa de, ele é um homem bom diante dos homens, mas na casa é um péssimo pai, né? Tem essa história de que publicamente é uma pessoa maravilhosa, mas internamente é uma pessoa terrível. A Bíblia fala que Jó não era assim. Que se para todas as pessoas era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, essa era a fama, ou essa era a publicidade de Jó, ele também sacrificava pelos seus filhos, e tal era a preocupação espiritual que ele tinha com os seus filhos. E ele, como pai ou sacerdote da casa, dizia: olha, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração, então eu vou fazer um sacrifício para a questão do perdão dos pecados para ele, já preocupado com a caminhada espiritual, com o relacionamento espiritual dos seus filhos com Deus. Um homem que diante das pessoas era bom, um homem que dentro de casa era bom. E assim a Bíblia diz que ele fazia isso continuamente, até que um dia, Deus e Satanás têm essa conversa, aí no capítulo 1, e Satanás faz uma pergunta no versículo 9, que essa sim é o grande tema de Jó, e que não é o grande tema de Jó, é o grande tema da humanidade. Como eu disse, não é uma questão sobre o sofrimento em si, mas se porventura Jó teme a Deus sem intenções, versículo 10, por acaso
Tu não tens o protegido de todos os modos, a ele, sua família e tudo que ele tem, e tu tens abençoado a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram sobre a terra. Mas estende a mão agora e toca tudo quanto ele tem, e ele blasfemará contra ti na tua face. O reverendo Ricardo Barbosa escreveu um livro fantástico, quando ele vai falar sobre esse capítulo de Jó, né, sobre a história de Jó, de onde vem essa ideia. Ele diz, a pergunta não é se Jó sofreu ou como é que deve ser a nossa reação diante do sofrimento, mas se o homem pode amar a Deus desinteressadamente. Essa é a pergunta de Jó. Porventura, algumas versões, Jó debalde teme a Deus, ou porventura, Jó teme a Deus sem nenhuma intenção, por isso, essa ação de Satanás. Ó, vamos ver se isso é verdade. Será que ele não teme a ti, Deus? Porque o Senhor cercou ele de bens, porque o Senhor cercou ele de prosperidade, porque o Senhor cercou ele de uma família maravilhosa, porque tudo na vida dele vai bem, e aí ele, como resposta, faz isso, mas tira dele a família, tira dele a sua saúde, como a gente vai ver no capítulo 2, tira dele os seus bens, tira dele as suas posses. Será que ele não vai blasfemar contra o Senhor no momento em que todas essas coisas forem retiradas dele? E aí que eu digo que o nosso relacionamento com Deus tem como Jó aqui um grande reflexo, um grande espelho, porque não é uma pergunta para ele, é uma pergunta para a gente. Se nós, porventura, tememos a Deus desinteressadamente, ou o nosso amor por Ele está de alguma maneira relacionado com o meu emprego, a minha família, o meu ministério, as minhas propriedades, alguma coisa pessoal que eu tenho, que se isso for retirado de mim, será que eu vou amar a Deus com o mesmo fervor, com a mesma verdade, com a mesma intensidade? E como Jó, essa resposta não pode ser dada racionalmente. Porque dificilmente a gente vai conseguir ser sincero e avaliar as nossas motivações por detrás do nosso amor de Deus. É difícil. Difícil perceber. Eu não consigo amar a Deus desinteressadamente, por mais que eu faça uma viagem para a minha alma, uma viagem interna. É difícil a gente responder. Por isso, a caminhada ou o nosso relacionamento com Deus e o sofrimento e as dificuldades e as pedras no meio do caminho vão fazer com que a gente possa de fato responder essa pergunta. E muitas vezes o que a gente vai se deparar é com o pensamento da mulher de Jó. Então a sua mulher lhe disse, tu ainda te mantens íntegro, amaldiçoa a Deus e morre. Ela também é uma síntese de um pensamento interesseiro, que se a gente for honesto e sincero, a gente vai ver que a gente tem, de um relacionamento interesseiro com Deus. Para que eu vou me manter íntegro, honesto, se esse Deus não me dá nada? Jó, por que você continua querendo ser uma pessoa bondosa, ser uma pessoa servindo a Deus, se esse Deus não te serve para nada? Amaldiçoa o teu Deus e morre, deixa ele para lá. Manda ele as favas. É isso que ela está dizendo. Por causa dessa nossa lógica da retribuição. Que a gente fala, e a gente tem na teologia da prosperidade uma caricatura disso. E é bom a gente, às vezes, poder achar um vilão. Né? Não, a nossa espiritualidade tem nada a ver com aquilo. Tem nada a ver com aquilo. Para quem não conhece, a teologia da prosperidade são essas igrejas doidas aí que pregam, ó, dê isso para Deus, né? Normalmente é uma questão de oferta financeira, que Deus vai te dar uma oferta em dobro, um triplo, um quádruplo. Dê uma oferta de fé que Deus vai te dar um apartamento, dê uma oferta de fé que Deus vai te dar uma promoção no emprego. Enfim, a gente olha isso, essa caricatura da retribuição e fala, cara, que coisa terrível, nós não temos nada a ver com isso. Mas internamente, só para deixar bem claro, é claro que nós, coletivamente, não temos realmente nada a ver com isso. Mas internamente, gente, nós nos relacionamos com Deus um pouco a partir desta lógica. Quando as coisas vão bem, o nosso amor por Deus é maior. Vamos dizer que a gente não adora a Deus, do culto mesmo, de uma maneira assim mais fervorosa, quando a gente tem uma bênção nessa semana para contar.
Que a gente não fica mais grato diante de Deus quando alguma coisa muito especial acontece. O que vai mostrando que o nosso coração e a nossa força diante de Deus obedece um pouco essa lógica. Infelizmente. Como Deus abençoa os justos e castiga os ímpios. Se por acaso eu não estou sendo abençoado, né, alguma coisa eu estou fazendo de errado. Ou esse Deus não me serve. E quando a gente olha a figura de Jesus, imagina o que deveria acontecer com Jesus se a lógica de Jesus fosse a lógica da mulher de Jó. Jesus vem, não estou dizendo que é um milionário, mas ele vive ali naquela classe média, traído por gente que andava com ele, que comia do pão dele, abandonado por aqueles que ele continua chamando como discípulos, futuramente os apóstolos, sofrido na carne o que ele sofreu, morrendo na cruz, e aí são as dores físicas mesmo de Jesus. Se a lógica de Jesus fosse a lógica da retribuição, aí sim, Deus não estava com ele. O que mostra, meu querido e minha querida, que o nosso sofrimento, aí sim, não tem a ver com alguma coisa errada que a gente fez, ou não tem a ver com o abandono de Deus sobre a nossa vida, que as coisas não vão mal, porque as coisas não estão indo mal, porque de alguma maneira Deus retirou a bênção sobre as nossas vidas. Eu sei que não é fácil a gente perceber isso, lá no fundo, mas essa é a realidade que a Bíblia nos diz. E que muitas vezes a nossa espiritualidade é a da mulher de Jó e a dos famosos, como a gente até falou um pouquinho semana passada, dos amigos de Jó, que também retratam essa lógica. Ó, você está com a sua Bíblia aí, ou o seu aplicativo aberto? Jó 4:7. Umas páginas aí, Jó 4:7. Ele faz, o temanita, o grande amigo de Jó, sendo irônico aí com essa afirmação. Lembra-te disso agora, falando com Jó. Qual foi o inocente que já pereceu? E os corretos, onde foram destruídos? Depois que Jó passou por tudo isso, vieram 3 amigos, ele faz Bildade e Abiú, né? Ele faz Bildade e Zofar. E aí eles foram lá ajudar a Jó passar pelo tempo de sofrimento. E qual tipo de conselho que eles deram? Tipo esses aqui, versículo 7. Jó, vamos ser sinceros, o inocente não sofre, o inocente não perece. Se você está perecendo, onde está o seu pecado escondido? Vamos achar a maldição hereditária? Vamos voltar aí, algum momento tem alguma coisa escondida, alguma cabeça de bode da família que está ali fazendo com que isso aconteça. Lembra, Jó, que você, na 2ª série, você colou na prova? Pois é, você não lembrou de pedir perdão por isso. Talvez isso tenha desencadeado esse tipo de sofrimento. Porque se você fosse justo, nada disso iria acontecer com você. Ora, meu amigo e minha amiga, isso não é um conselho bíblico. Quer dizer, é bíblico porque está na Bíblia, mas não é bíblico porque promove a visão de Deus sobre as coisas. Sim, os justos sofrem. Sim, as pessoas que fazem o bem sofrem. Sim, as pessoas que ninguém justo, de fato, ninguém é 100%, mas sim, as pessoas que amam a Deus sofrem, que foram lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, que nos perdoa de todos os pecados, sofrem e passam por dificuldades. Capítulo 5, versículo 8. Uma outra alternativa à resolução do problema de Jó. Primeiro, investiga a sua vida e vê onde você pecou. Porque lá você vai achar alguma coisa, porque um homem íntegro não sofre. Versículo 8. Se fosse o meu caso, ele faz dizendo, eu buscaria a Deus e lhe entregaria a minha causa. Está em outro problema. Talvez você não esteja orando direito. Olha só, Jó, se fosse eu entregaria diante de Deus o meu problema, e aí, por quê? E isso Deus iria, né, resolver o problema dele a partir de que ele entregasse.
Você está aprendendo alguma coisa, ó. Você não está jejuando o suficiente, você não está orando o suficiente, você não está confiando o suficiente, você não está tendo fé suficiente, por isso que você está passando por isso. Ou é um problema moral, de pecado, ou é um problema de tamanho, ou de grandeza, ou de força da fé. São essas duas questões que esses amigos / inimigos de Jó vão tentar botar sobre a vida dele, quando a gente sabe que numa coisa não tem nada a ver com a outra. Porque na questão de Jó, a gente conhece o começo, o meio e o fim da história. Nós sabemos a motivação do sofrimento de Jó, por que ele sofreu, na verdade, como ele sofreu e como as coisas aconteceram lá no capítulo 42, que é o capítulo da redenção de tudo isso, e não tinha nada a ver com Jó não buscar a Deus, não está orando o suficiente, não está jejuando o suficiente, não está falando com Deus o suficiente, ou qualquer questão moral ou nada parecido. Isso tem a ver com um propósito, isso tem a ver com uma resposta para o coração de Jó, e para isso, presta atenção nisso, Jó precisava entrar nesse deserto, para que essa pergunta fosse respondida. A gente no pequeno grupo, durante essa semana, os que estavam ali participaram, né, a gente falou um pouquinho sobre essa questão até de gratidão e de confiança diante de Deus. Uma das coisas que a gente falou, pelo menos lá no pequeno grupo, de quarta-feira, foi que toda essa relação que a gente tem com Deus, e de confiança, de prática, de gratidão, ela só é vista mesmo na prática. Quantas vezes a gente diz que a gente é paciente, que foi o assunto, né? Diante de Deus, a gente diz que é paciente, mas na verdade, quando a gente vai ver o nosso dia a dia, a gente acha assim, a gente não conhece a Deus. Pelo menos isso bateu no meu coração na questão do pequeno grupo. Eu fiz teologia, vamos lá, dissertar sobre dissertar sobre os atributos de Deus. Eu consigo, tranquilo. Mas isso quer dizer que eu o conheço? Não. Isso quer dizer que eu conheço os atributos de Deus. Os atributos de Deus são as qualidades de Deus, a sua bondade, o seu amor, a sua soberania, a sua misericórdia. Isso a gente conhece. Mas conhecer a Deus é mais do que isso. Isso é um ótimo caminho. A gente precisa conhecer racionalmente, conhecer a palavra, conhecer os atributos de Deus, de qual é salteado, problema nenhum. Ótimo isso. Mas a vida da fé, ela se dá na prática, no exercício do nosso dia a dia. Que a gente percebe se a gente crê de fato que Deus é bom ou não. Porque proclamar isso, a gente proclama. Dizer isso, a gente diz. E se a gente é capaz de amar a Deus desinteressadamente, meu querido e minha querida, você vai precisar de uma coisinha chamada deserto. Um desses homens que falavam muito sobre o deserto, chamado Charles de Foucault, ele diz assim: o homem precisa entrar no deserto para receber a graça de Deus. É lá que afastamos tudo aquilo que não é Deus. A alma necessita penetrar nesse silêncio. É na solitude, neste encontro solitário com Deus, que Deus revela-se a si mesmo em nossa alma e que podemos nos entregar inteiramente a Ele. Um homem, vou falar de novo, precisa entrar no deserto para receber a graça de Deus. É lá que afastamos tudo aquilo que não é Deus. A alma necessita penetrar nesse silêncio. É na solitude, nesse encontro solitário com Deus, que Deus revela-se a si mesmo em nossa alma e que podemos nos entregar inteiramente a Ele. É lá, é no deserto, é na dificuldade, é quando Deus retira de nós aquilo que nós mais amamos, e ali entramos no nosso deserto, que a gente percebe, a gente pode ser depurado a nosso amor a Deus, não o amor dele por ele, porque isso é claro. E nesse caminho do deserto, a gente vai precisar de algumas coisas. Primeiro, a gente vai precisar de sinceridade diante de Deus. Capítulo 7, versículos 11 e 16. Por isso, não calarei a boca e falarei da angústia do meu espírito. Eu me queixarei da amargura da minha alma. Será que sou o mar, um monstro marinho, para que tu me vigies? Quando digo, eu me consolarei na minha cama, meu leito aliviará a minha queixa. Tu então me espantas com sonhos e me atemorizas com visões.
Prefiro ser estrangulado e sofrer a morte a este meu sofrimento. A minha vida é odiosa, não quero viver para sempre. Afasta de mim, pois os meus dias são inúteis. Essa é a fala de um homem de Deus, capítulo 7, versículos 11 a 16. Essa é a fala do homem de Deus. É uma fala sincera. Prefiro ser estrangulado e sofrer a morte a esse meu sofrimento. A minha vida, gente, quantas vezes a gente teve coragem de dizer isso diante de Deus, sem ser chamado e sem se acusar de ser ingrato? A minha vida é odiosa, não quero viver para sempre, afasta de mim, pois os meus dias são inúteis. Não existe crescimento e depuração da fé sem sinceridade diante dele. A ferida tem que ser exprimida. Você tem que parar de ser hipócrita nas suas orações. Tem que parar de tentar falar para Deus aquilo que Ele quer ouvir, ou o que você acha que Deus quer ouvir. Entrevista de emprego, você já vai assim, o que a pessoa quer ouvir? Aquela história, qual é o seu maior defeito? Eu me entrego muito para o trabalho. Qual é o segundo maior defeito? Eu sou muito perfeccionista. Né? Terceiro, minha vida pessoal fica de lado, eu fico só para o trabalho. Pô, tipo, né? Ninguém é verdadeiro nesse momento. Vai falar de fato daquilo que está sendo sincero. A gente acaba falando aquilo que o outro quer ouvir. Dá uma mascarada na realidade. Essas respostas, às vezes, já estão até batidas demais. Ninguém, já por não saber, a gente está sempre procurando uma nova alternativa para responder essas coisas ao modo que o nosso defeito não pareça tão ruim quanto eles realmente são. Mas a gente nunca vai dizer exatamente aquilo que a gente acha numa entrevista de emprego. E parece que quando a gente fala com Deus, a gente está numa entrevista de emprego. E a gente não tem coragem de dizer para Ele: Senhor, eu prefiro ser estrangulado, sofrer a morte a esse meu sofrimento. Falamos semana passada, quando acho que Jó fala assim: amaldiçoo o dia do meu nascimento, amaldiçoo. É feriado de finados, o dia 1º de agosto. Terrível. E quando você começa a fazer isso diante de Deus, parece assim: agora a gente está conversando. Sabe quando você está conversando com alguém e você sabe que os dos dois está bolado um com o outro? E aí a conversa começa assim com uma educação, que você sabe que é uma educação que, na verdade, parece civilizada, mas não está levando ninguém a resolver o problema. E aí, no momento que alguém toca numa questão e começa a falar, começa a dizer, começa a dizer o quê, e aí o outro explode, claro, dentro de uma civilidade, por favor, né? Não é espancar o outro. Mas aí começa aquela coisa a sair, aí parece que a gente conversou de fato. Aquelas conversas sinceras, honestas, onde tudo está em jogo limpo. Faça isso com Deus. Faça isso com Deus, reclame. Seja mimado. Não é que você tem que ser mimado, mas é que todos nós, no fundo, somos diante de Deus. Então a gente tem que mostrar para Ele: sim, Senhor, eu estou chateado. Sim, Senhor, eu estou bolado. Eu sei que é uma bobagem internamente, que eu não poderia. Tudo que o Senhor dá para mim é graça, eu não mereço nada. E essa é a nossa teologia, querendo justificar o nosso sentimento, que a gente sabe que tem, mas a gente não quer dizer. Mas era isso que tinha que ter acontecido com a minha vida. Mas era isso, o senhor precisava, pode dizer, o senhor falhou, o senhor errou. Não que isso seja verdade, Deus sabe, também é sempre bom lembrar isso, né? Deus não tem problema de ouvir isso de você, Deus não fica ofendido de ouvir isso de você, Deus não tem problema de autoestima de falar que você não gosta dele. Não tem problema, Ele sabe que está no seu coração. Agora, seja sincero, bota essa ferida para fora, senão vai ficar um papo de oração escrita. E não tem diálogo, não tem oração. Faça isso com Deus, como Jó fez. Segundo, é o caminho dos questionamentos, da sinceridade, e é o caminho da solitude também. Porque por mais que pessoas, e eu acho que a gente precisa se cercar de pessoas, sim, o ser humano, semana eu estava lendo o que o John Stott fala sobre uma busca do ser humano. Ele diz que todo ser humano procura a transcendência, ninguém está satisfeito com o que a vida é, a gente quer alguma coisa a mais. Todo ser humano procura significado na vida, isso é uma verdade também.
Ninguém anda por aí sem entender o seu valor, e a profissão entra muito nisso, que a gente acaba atribuindo o significado da nossa vida àquilo que a gente faz. Não é só isso, claro que contribui. Em terceiro, é também a questão da nossa comunhão, dos relacionamentos. O ser humano procura isso. A transcendência, a significância e o relacionamento, a comunhão, o afeto. A gente precisa disso. O homem, esse lobo solitário, que parece que é mais feliz e independente, é um infeliz. Aquele que anda sozinho e só sozinho. Mas aquele que não consegue andar sozinho em certos momentos diante de Deus, também é infeliz. Porque da mesma maneira que nós precisamos andar uns com os outros o tempo inteiro, há momentos de nós andarmos sozinhos. Já falei aqui sobre esse texto, né? Mas quando Jesus despediu as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde estava ele lá só. Deus não estava solitário. Jesus não estava, solitário nesse texto. Jesus não estava sentindo uma solidão existencial no seu coração, mas ele se despediu das multidões para ter o que a gente chama de solitude, ou tempo sozinho com Deus, ou um tempo de fechar realmente como Jesus manda, né? Uma vez eu vi isso de uma pessoa, Jesus não manda ninguém orar em lugar nenhum, nem no monte. O único lugar que Jesus manda orar, a gente, é no quarto. Que na verdade não é que lá é o lugar de oração, mas era um contraste com os fariseus que oravam nas praças para serem vistos. Ele fala assim, você quer realmente desenvolver uma vida de oração, não é para os outros, é você e Deus. Por isso fecha a porta, para ninguém te ver. Porque a tua recompensa não está na maneira como você ora, ou como os outros veem a sua vida de oração, mas como Deus e você se relacionam. Por isso o quarto é tão importante. E a gente precisa dele. E a gente precisa do quarto, a gente precisa da solitude. Porque, sinceramente, meus queridos, nós não vamos ser tão transparentes quando a gente está junto um do outro. Você não vai conseguir. Por mais que a gente queira compartilhar o nosso coração, a nossa vida, cara, vai ter coisas que é só você no quarto falando com Deus, onde essas feridas serão expostas, onde a sua vida vai ser colocada. É só ali. Então, é também um caminho de solitude que é trilhado entre você e Deus. Mas vamos falar da redenção? Porque no final dessa estrada, ou no final do deserto, o que a gente encontra? E aí a gente vai para o capítulo 42. Por favor, se você tem aí, abre comigo, é o capítulo final de Jó. Capítulo 42, versículos 1 e 3. Depois de tudo isso, Jó respondeu ao Senhor, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido ou pode ser frustrado. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? De fato, falei do que não entendia, coisas que me eram maravilhosas demais e eu não compreendia. Sabe o que eu acho interessante? É que Jó falou isso tudo depois de passar pelo sofrimento. Tem o famoso esculacho de Deus para Jó, né? Deus chega para Jó assim, Jó, você realmente acha que você sabe de tudo? Beleza, então só me responde umas coisas. Quando as estrelas foram pregadas no céu, só me responde, onde é que você estava? Quando Deus criou todas as coisas, onde é que você estava? Quando eu criei, Deus falando para ele, onde é que você estava? Pode questionar, mas de fato você acha que você sabe mais do que eu? De fato você acha que você tem mais sabedoria, mais conhecimento para entender, fazer todas essas coisas, mas isso, meu querido e minha querida, não é uma resposta, como a gente às vezes gostaria de ser, e a gente, por causa dessa retribuição, a gente acaba querendo de Deus, Senhor, eu estou sofrendo, porque isso aconteceu, uma relação de causa e efeito, a gente quer isso com Deus, e Deus vai falar o seguinte, meu querido, eu só quero que você saiba uma coisa, que você não saberá de tudo. Muitas vezes o que a gente recebe no final do deserto são dúvidas sobre os processos de Deus, sobre os caminhos de Deus, mas sabe onde está a nossa certeza? É no amor de Deus. Eu não sei porquê,
mas eu sei que o Senhor me ama. Eu não sei para quê direito. Nem sempre a gente vai saber, nem sempre os porquês, nem sempre saberá, às vezes, os praquês também. Mas uma coisa eu sei, o Senhor me ama. E essa é uma descoberta maravilhosa, que a gente só às vezes conhece de maneira mais firme quando a gente passa pelo o deserto. Quando a gente passa por esse tempo de sofrimento. E a gente percebe que a gente não vai saber de tudo, mas a nossa segurança está no fato de que Deus nos ama. E essa vai ser uma certeza que não será tirada do seu coração. Por isso Jó diz, Senhor, eu só conhecia de te ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Não porque eu obtive as respostas, mas porque agora eu sei ainda mais forte que o teu amor por mim é maravilhoso. E que, na verdade, sinceramente, o meu amor por ti, Deus, não será o melhor do mundo. Mas o teu amor por mim me supre. A graça do Senhor é maravilhosa. E aí o versículo 5, com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Não é conhecer os atos de Deus, não é só conhecer as bênçãos de Deus, como a gente às vezes quer, é conhecer a palavra de Deus, é conhecê-lo dele de fato, quem ele é. Porque tem gente que estabelece, como eu falei aqui, gente, para a gente terminar mesmo, a relação com Deus de acordo com os atos de Deus. Se ele faz, ele me ama. Se ele me faz, a sua graça está sobre mim. Se ele abençoa isso, o seu favor está sobre a minha vida. Se ele não faz, por consequência, não está. Talvez eu não tenha coragem de dizer, mas não está. E aí não é conhecer a Deus pelo que ele faz, pelos seus atos de bondade, pela maneira tranquila como que ele faz que a nossa vida aconteça. Não, é pelo que ele é. Ele é amor. Mas eu não estou vendo o amor concreto. Estou passando dificuldade, estou passando perrengue na minha casa, nas minhas finanças, na minha saúde. Eu não estou vendo o amor de Deus. Não é pelo que você vê, é pelo que ele é. Por isso ele diz, eu te conhecia só de ouvir, falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. Estava tudo bem e eu achava que te conhecia, agora eu te conheço de fato, pelo que o Senhor é e não pelo aquilo que o Senhor faz. Principalmente, meu querido e minha querida, a nossa segurança do amor de Deus, de todas essas coisas que eu falei, está resumida ou está concretizada na prova maior do amor de Deus, que foi Cristo Jesus. Não existe prova maior. Se você fala assim, nossa, mas eu ainda queria ver melhor o amor de Deus, seja por uma bênção, seja por alguma coisa, olhe para Jesus. Deus te amou de uma maneira tão grande que ele quis entrar em contato com você e resolver o seu problema com ele. O seu problema com ele que você não podia resolver. Por isso, ele mandou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Essa é a grande segurança sobre o amor de Deus, a grande resposta, a grande evidência do amor de Deus. O fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu duvido do amor de Deus, eu não sei se o amor de Deus. Lembra para a cruz, olha para a cruz, olha para a cruz. Ali Deus reconciliou você com Ele mesmo. Sabendo que você estava por natureza afastado de Deus, desconectado de Deus, por natureza, não conseguiria chegar até Ele. Por natureza você ia herdar a morte eterna. Por natureza você e eu iremos herdar o inferno. E uma vida longe de Deus aqui na terra. Mas Deus falou, mas eu amo você. Por isso eu vou mandar Jesus para resolver esse seu problema, para tirar a morte de você, para que você no final de tudo vá para o céu, mas nesta vida, dentro de você, internamente, experimente o amor eterno de Deus, a eternidade no coração. Isso só é possível a gente receber, quando a gente crê que Jesus Cristo substituiu a gente naquela cruz, de que os pecados que eram nossos foram colocados em Jesus Cristo, porque Deus nos amou e porque Deus precisava ser justo, porque Ele nos amou e precisava ser justo, os pecados foram colocados nele para que a gente não tivesse que herdar a morte eterna, mas para que a gente pudesse ter a vida eterna. Eu não sei se Deus me ama, olhe para Jesus. Se você ainda não teve certeza do grande amor de Deus por você,
e você está passando por algum tipo de deserto, olhe para Cristo. Ali está a sua resposta do quanto Deus lhe ama. E por isso Ele mandou Jesus. Se você ainda nunca experimentou esse amor de Deus de uma maneira forte no seu coração, o convite da palavra de Deus, de Jesus, é receba Cristo no seu coração, receba Jesus no seu coração, na sua vida. Creia em Jesus Cristo como seu único Salvador, que você vai perceber, os seus olhos vão ser como os de Jó. Eu conhecia, eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Tudo muda numa experiência maravilhosa chamada conversão. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Pedir para a banda já vir aqui à frente, por favor. A gente já vai orar e louvar o Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, essa palavra nos desafia, Senhor, tanto. Senhor, a olhar para dentro de nós e poder perceber, Senhor, que de fato a gente te ama desinteressadamente. Mas ao mesmo tempo saber, Deus, que só o tempo de deserto, o tempo de privação, Senhor, vai poder depurar de fato a nossa fé, Pai, esse amor, Pai, que nós queremos ter para o Senhor, Pai. Deus nos ajuda nesse tempo de deserto a amadurecer, a crescer, a viver mais perto de Ti. Nos ajuda, Senhor, a sermos sinceros, como às vezes não somos, como às vezes maquiamos as nossas orações, maquiamos os nossos sentimentos, maquiamos a nossa revolta por Ti, Deus. Maquiamos, ó Deus, porque nos escondemos atrás, Senhor, de discursos repetidos, ao invés daquilo que está no nosso coração, e o Senhor quer nos ouvir. É de pai para filho, de filho para pai. O Senhor quer nos ouvir, nos ajuda a falar mesmo, a orar de verdade. Nos ajuda a orar na solitude do nosso quarto, do nosso tempo, derramando a nossa lágrima, derramando a nossa birra, derramando a nossa inquietação, derramando, Pai, as nossas frustrações, às vezes a nossa raiva que a gente pode ter do Senhor e da nossa vida. Para que isso não seja, Senhor, um princípio de afastamento, pelo contrário, seja, Senhor, um início de um relacionamento mais firme com o Senhor, Pai, que faça a gente olhar para a cruz de uma maneira maior, Pai, mais bela, Senhor, mais poderosa, Senhor, porque ali o Senhor prova, Senhor, de maneira tão clara, tão concreta, o Teu grande amor por nós, Pai. Esse sim é um amor incondicional. Às vezes o nosso, a gente até gostaria que fosse incondicional diante do Senhor, mas a gente já está agarrado em um monte de coisa. O que a gente pode pedir é melhora o nosso amor por Ti, Pai. Faz ele crescer diante do Senhor, para que a gente não precise de nada, somente o Senhor. Só seremos perfeitos quando morarmos contigo no céu, mas a gente quer ser mais do que a gente é hoje, Pai. Não quer acostumar, Senhor, a ser membro da igreja, a gente não quer ser acostumado, Senhor, a viver uma espiritualidade dominical, Senhor, ou às vezes até mesmo durante a semana, mas rasa. A gente quer ter profundidade diante do Senhor, ó Pai. Abençoa, Senhor, o Teu povo aqui. O Senhor sabe o que passa em cada coração, em cada vida, Pai. Para que o Senhor faça maravilhas aqui dentro. E a gente possa, Senhor, lembrar e descobrir ou redescobrir que o Senhor não é um dos nossos bens, o Senhor é o nosso único bem. Em nome de Jesus. Amém, Pai.